literatura brasileira? Responda logo. Olá, o que é literatura brasileira? Vamos tentar responder essa questão a partir do conceito de literatura. Se considerarmos literatura arte da palavra, então estamos no século XVI, quando dos trabalhos de José de Anchieta. A partir daí, vamos caminhando no tempo, achando escritores e poetas com formação literária na Europa que conseguiram trazer para a América Latina, para o Brasil, as tendências de estilo que lá em Portugal, Espanha, França, Inglaterra predominavam. Por exemplo, o Barroco. Temos aqui o representante Gregório de Matos, Frei Vicente Salvador, o próprio europeu Padre Antônio Vieira, que vai compor o cenário literário brasileiro deste período, século XVII. A literatura brasileira foi, durante muito tempo, reflexo dos estilos literários que aconteciam na Europa, como, nesta ordem, o Barroco, o Arcadismo, o Pré-Romantismo, em parte, com o final dos trabalhos de Tomás Gonzaga, o Romantismo, as suas fases indianista, de influência francesa, portuguesa, a fase byronista, de influência inglesa, e assim vai. Parnasianismo, o realismo, o naturalismo, estes três de influência francesa, o simbolismo, impressionismo de que muito pouca gente assume, está em O Ateneu de Raul Pompeia e em Dom Casmurro de Machado de Assis. São manchas de recordação de seus narradores, por um lado Sérgio no Ateneu e Bentinho em Dom Casmurro. Obviamente os livros não são apenas impressionistas. Há também marcas do realismo, marcas do naturalismo, mas é muito comum encontrar em compêndios de literatura a tarja realismo-naturalismo para Machado e Raul Pompeia, o que comprovadamente não explica tudo, não ilumina tudo. Existe um período literário no Brasil que não aconteceu na Europa, pelo menos com este nome, é o pré-modernismo, vivido ali, segundo Tristão de Ataíde, um crítico, vivido aí entre 1902 e 1922. Lá, neste período, estão figuras como Monteiro Lobato, Euclides da Cunha, João do Rio, Lima Barreto, dentre outros. Literatura brasileira, dentro do romantismo, lá no século XIX, colocou alguns elementos de brasilidade que muitos consideram aí a cor local, dentro de romances regionalistas como Tio, o Gaúcho, de José de Alencar, o Cabeleira, Escrava Isaura, de alguma forma, Inocência, de Visconde Toné. O Cabeleira é do Franklin Távora. Neste período romântico, vamos encontrar um gosto por elementos brasileiros. Isso não torna nosso estilo eminentemente nacional. O assunto pode ser brasileiro, como em O Guarani, Iracema, Escrava Isaura. O assunto pode ser brasileiro, mas a maneira de escrever, o estilo, é bem europeu. No caso ali, o folhetim. Daqui a pouco a gente volta. Muito fácil nessa história da literatura brasileira encontrar os seus grandes destaques. Não precisa ser em ordem de preferência. Vamos juntar ali Machado de Assis, Guimarães Rosa, Gonçalves Dias e Mário Faustino. Os demais cabem numa grande bacia, como Graciliano Ramos, o próprio Bilac, por sua habilidade, Cláudio Manuel da Costa, Manuel de Barros, Adélia Prado, Lima Barreto, Augusto dos Anjos. Não vou citar Carlos Drummond de Andrade porque já falei mal dele várias vezes e não considero um poeta de ponta. Publicou muito rascunho, etc, etc, etc. Jorge Amado, dá uma boa conversa quando estamos num grupo com mais de 30 pessoas. Mas a conversa acaba logo. A história de Mário de Andrade, Castro Alves
e talvez Gregório de Matos, nos conduzem a casos específicos de mudança de conduta dentro da linha do tempo da história da literatura. Gregório instituiu, numa forma clássica do soneto, parte da linguagem popular, digamos, coloquial brasileira para a época. Mário de Andrade é definitivamente nosso primeiro modernista com M maiúsculo. E Castro Alves, apesar da pouca idade, mesclou um tanto de teor clássico na construção do seu verso. Há um apelo sensual e quase épico dentro de suas obras. Castro Alves, que morreu ali pelos 24 anos de idade. Escritor preferido? Não tenho dúvida, Clarice Lispector. Escritora? Quem é o mais bacana, o mais legal? Eu já disse, poesia é com Mário Faustino, seguido de perto ali por Gonçalves Dias. O resto não importa.